Bom dia, bom dia, bom dia, misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Jussi Eduardo Costa, membro da Primeira Igreja Batista em São Paulo, direto de Teresina, Piauí. E hoje, dia 28 de julho, eu quero falar algo que pode chocar alguns, mas eu quero falar sobre a ignorância. Desde já peço desculpa por essa palavra, mas eu encontro base bíblica em relação à ignorância que muitas vezes nós, membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, vivemos e praticamos. Por isso, eu quero começar a ler nesta manhã, no Café com Palavra, a palavra de Deus de Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14, que diz assim: Não quero que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Nesse texto, Paulo está falando sobre aqueles que morreram. E desde já eu quero dizer aqui, deixar bem claro, que eu sou totalmente contra a doutrina do sono da alma. Todos aqueles que morreram no Senhor Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus, estão vivos diante de Deus. Os seus espíritos estão vivos diante de Deus, louvando e glorificando até o dia final. Mas não quero entrar nesse assunto do sono da alma. Eu quero falar de um outro tipo de ignorância que tem tomado conta, principalmente do Brasil, e isso tem me preocupado muito. Amados, nós estamos vivendo os últimos tempos. Eu não posso afirmar a você quanto é esse último tempo. Pode ser que ele seja 1 ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos, mas uma coisa é, estamos chegando ao fim. Estamos chegando no dia que a trombeta vai soar e Jesus irá retornar com todo o seu poder e com toda a sua glória, e aí sim haverá o fim da morte, Satanás e todo o inferno será lançado no lago de fogo, e infelizmente aqueles que não forem encontrados seus nomes no livro da vida serão lançados também no lago de fogo. Por isso, antes de dar sequência a esta questão da palavra ignorância, eu quero dizer para você que você precisa sair da incredulidade. Você que está me ouvindo e que ainda não aceitou Jesus Cristo como teu Salvador e teu Senhor, está mais do que na hora
de você tomar uma posição ao lado de Jesus, porque o teu nome só poderá ser escrito no livro da vida com o sangue do Cordeiro. E para que o sangue do Cordeiro seja usado para escrever o seu nome no livro da vida, você precisa crer no sacrifício vivo, você precisa crer em Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador. Mas voltando aqui ao assunto do dia, sobre a ignorância. Eu tenho acompanhado pela internet, tenho acompanhado pelo WhatsApp, e para falar a verdade, existem alguns irmãos que já me cansaram. Eles só falam de política, eles só criticam as questões do Covid-19, de vacina, disso, daquilo outro. Parece que essas pessoas pararam no tempo e vivem uma utopia maligna, demoníaca, de fake news. Sim, porque a maioria das publicações são falsas, não são verdadeiras. E ficam numa discussão que eu estou até um pouco receoso quando começar realmente a campanha eleitoral brasileira. Eu acredito que a igreja ela tem um papel muito importante na vida de uma nação. E não é através de fake news, não é através da ignorância, não é através da violência que hemos de conquistar aquilo que precisa ser conquistado. Amado, se você pegar aqui a palavra do Senhor e você tiver um tempinho para ler a palavra do Senhor, principalmente Daniel, Mateus capítulo 23, 24 e 25, se você tiver um tempinho para ler Tessalonicenses, se você tiver um tempinho para ler Apocalipse e alguns outros livros da Bíblia, você vai ver que nos últimos dias as coisas vão ficar piores. Não adianta você tentar impedir que fulano ou beltrano assuma o poder. Já está determinado, já está escrito, já está planejado por Deus, porque será no momento da grande tribulação que haverá o peneirar na igreja do Senhor, e aqueles que não são da igreja do Senhor serão separados neste peneirar. E para que esse peneirar aconteça, a perseguição, seja no Brasil ou no mundo, virá com grande força. Lembra quando foi dito que o homem sentiria fome, não de comida, mas da palavra de Deus? O que nós temos visto nesses últimos dias? Dezenas e milhares de deputados, temos visto países proibindo leitura bíblica e uso da Bíblia. Temos visto pessoas propondo votação para proibir que você pregue em praça pública, para que você evangelize uma pessoa pessoalmente, para que você dê um folheto para uma pessoa.
E tudo isso já é o início da grande perseguição que virá. Mas também existe essa tal de Covid. Covid veio para ficar, não vai passar. Não vai passar. Escreve o que eu estou lhe dizendo. E junto com o Covid, outras situações virão. Não é à toa que o sarampo voltou, outras doenças do passado voltou, e agora nós estamos sendo assolados por uma nova enfermidade vinda da África, chamada varíola do macaco. Eu ainda não tomei ciência do que é e quais são os seus efeitos, mas mais uma enfermidade surge e mais uma vez se cumpre a palavra de Deus, quando se diz que nos últimos dias pestes e enfermidades surgiriam e matariam 1/3 da população humana. É claro que esse 1/3 da população humana é apenas um número fictício. Não sabemos quantas pessoas hão de morrer, mas uma coisa é certa: enfermidades como Covid veio para ficar e outras enfermidades do passado voltaram e novas estão surgindo. Mas também existe a questão da caristia. Eu fico abismado em ir no supermercado e encontrar o tomate, um dos frutos que eu mais gosto, o tomate, a 12, 14, 15 reais o quilo. É um absurdo você ir ver carne de segunda, braço, a 100, a 42, 48 reais. É um absurdo você ver uma cartela de ovos hoje a 22 reais. Mas acontece que se você for lá em Apocalipse capítulo 6, você vai ver que um cavaleiro foi liberado do céu para trazer a caristia no mundo. E ele anuncia bem alto uma porção de trigo por 1 denário. E assim por diante. O que é um denário? O denário é o pagamento de um dia de trabalho nos tempos antigos, nos tempos de Jesus. Uma pessoa trabalhava o dia inteiro como um diarista, e no final do dia recebia o seu pagamento. Cada um combinava o valor que queria, de acordo com o trabalho que ia fazer. É a mesma coisa hoje aqui no Brasil. Existem pessoas que fazem serviços domésticos que cobram 70, 100, 150, 200 reais, até 300 reais a diária para limpar uma casa. Pedreiros cobram de 100 a 300 reais também a sua diária de trabalho. Então, o denário era algo combinado no momento que você era contratado para um trabalho. E o texto bíblico diz que uma porção, o que é uma porção? É um pouco mais que 1 quilo de trigo.
por um dia de trabalho. E chegamos a este dia. Então, meu irmão, em vez de você perder tempo com propagandas pró-Lula, pró-Bolsonaro, contra Lula, contra Bolsonaro, faz o seguinte: faz propaganda, ou melhor, faz mensagens de que Jesus está voltando e que só há salvação em Jesus. Não sejamos ignorantes, sejamos crentes sábios, sabendo discernir os tempos. É claro que, como cidadão, eu mesmo vou votar naquilo que é melhor, naquilo que aparentemente é melhor. Eu não vou votar na perseguição. É claro que não. Você já entendeu o que eu quis dizer. Eu não vou votar na perseguição. Mas eu não preciso gastar tanto tempo discutindo algo que é bíblico. Os tempos chegaram ao fim. Saibamos ser sábios e preparemos as nossas vestes para bodas do Cordeiro. Que Deus te abençoe e te dê um dia abençoado em nome de Jesus.